Olá, sejam bem-vindos! Estamos de volta para mais uma edição do nosso programa diário de reflexão, o programa Fagulhas de Luz, comigo, Theo Oliveira, e com o nosso querido Sidney Fernandes. Obrigado vocês que nos acompanham pela 87 FM, Rádio SEAC e redes sociais de Sidney Fernandes. Sempre fazemos aqui uma pergunta para o Sidney provocar a nossa reflexão, e a nossa pergunta de hoje é a seguinte, Sidney: qual o maior conforto que a doutrina espírita pode nos trazer? Até você também trazendo aí algum depoimento pessoal, pode ser. Seja bem-vindo a mais um programa Fagulhas de Luz. Sem dúvida, o maior consolo que a doutrina espírita pode nos trazer é a ideia de que tudo que acontece na nossa vida é por ordem de Deus. Não ele pessoalmente, mas sim pelas suas leis. Assim, quando nós sofremos, como quando estamos diante de uma criança com uma deficiência, afinal de contas, aquela criança acabou de nascer, nada fez para sofrer. E assim, nós, com a doutrina espírita, encontramos a explicação para toda e qualquer situação da nossa vida. Toda e qualquer dúvida pode ser esclarecida pela doutrina espírita. Eu me lembro de um caso de uma senhora, uma avó, que procurou um sacerdote muito querido nosso, um sacerdote católico, dizendo que o neto dela havia nascido com síndrome de Down. E ela queria saber por que havia acontecido aquilo. O padre, naturalmente, tentou consolá-la, dizendo que aquilo partia de Deus e que não se deve discutir a ordem de Deus, e que numa casa em que há uma criança nessa situação, todas as atenções convergem para ela. E a casa recebe uma contribuição, porquanto a criança nessa situação ela é muito carinhosa e precisa de muito carinho. Não, eu sei de tudo isso, e isso está acontecendo em nossa família. Mas não foi isso que eu perguntei, meu querido padre. Eu quero saber por que na minha casa e não na casa da minha vizinha. Aí o padre honestamente respondeu: sinceramente, não sei responder. Apenas sei que nós devemos aceitar a vontade de Deus. Eu conheço esse sacerdote e ele leu muitas obras espíritas e sabe que a explicação está em existências passadas, quando nós cometemos algum ato lesivo a alguém e agora ele retorna em forma de dor, de deficiência, de dificuldade. Assim, o maior conforto que a doutrina espírita pode nos trazer é atender às nossas perquisições filosóficas, minimizar as nossas perplexidades e, a partir daí, ter coragem para aceitar aquilo que não pode ser mudado, ter energia para mudar o que pode e deve ser mudado e discernimento para diferenciar uma situação da outra. O Espiritismo é o Consolador prometido, é Jesus que volta a nos falar e nos dá a explicação para todas as situações. E aí a gente se conscientiza de que se não é possível eu ter uma vida melhor nesta vida, nesta atual encarnação, com certeza alguma razão deve existir. Mas nessa hora acontece a resignação, a aceitação que minimiza os nossos sofrimentos. Você está gostando dos nossos programas? Você tem alguma opinião sobre os nossos comentários? Então, deixe o seu like aqui e uma palavrinha sua. Eu estou gostando, poderia ser assim. Que tal você tratar deste ou daquele assunto? Estamos ansiosos para ouvir a sua opinião.